Tá todo mundo se mudando pro Rio Grande do Sul ou é impressão minha? Gurizada, tudo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse eu acho que é um dos assuntos que a galera mais me pergunta. Madu, por que vocês se mudaram pro Rio Grande do Sul? Madu, o que vocês foram fazer em Sapiranga? Além da gente praticamente cair de paraquedas aqui no RS, porque eu sou uma sergipana, morava lá em Sergipe e viemos parar em Sapiranga. Não em Porto Alegre, muito menos em Gramado. Senta aí porque lá vem a história. Ao contrário do que muita gente acha, não, eu nunca sonhei morar no Rio Grande do Sul e, na verdade, eu nem conhecia tão a fundo sobre a cultura ou sobre como era morar aqui. Já o meu marido, eu não posso falar a mesma coisa, né? O digníssimo, desde criança, desde adolescente, sempre teve o sonho de morar, por exemplo, em Porto Alegre. Eu nunca me via morando em um lugar tão grande como esses, por exemplo. Mas, desde que eu era criança, eu sabia, eu não vou criar raízes, tipo, morar a vida inteira, sabe? Lá em Aracaju. Os que me seguem e me conhecem sempre me perguntam, né? Mas como você deixou o Sergipe, Aracaju, uma cidade de praia bonita e afins, pra vir morar aqui em Sapiranga e coisa e tal? A gente simplesmente veio, gostamos e ficamos. Essa é a realidade. Mas obviamente tem muita coisa por trás. Eu passei um tempo morando na Irlanda e eu prometi de pé junto que eu nunca mais ia morar num lugar desse, com um clima tão louco. Acabei não me adaptando, não me adaptei à cultura, não me adaptei a passar os perrengues em outra língua, enfim, senti a falta de casa, mas não a minha casa, e sim o Brasil. Muitas pessoas dizem, né, que o Rio Grande do Sul parece um outro país, e eu concordo. Mas uma coisa que eu discordo completamente é que, diferentemente daqui do Rio Grande do Sul, aqui você se sente de fato em casa. Se mudar pra cá é muito menos burocrático do que se mudar de país. Que, inclusive, isso era algo que a gente queria muito. Antes da gente se mudar para o Rio Grande do Sul, a gente, na verdade, queria muito, estávamos nos organizando para ir morar em Portugal. A gente queria morar em Portugal para ter uma qualidade ainda melhor de vida, para criar nossa filha dentro dessa realidade de vida. A gente tava buscando. Só que a realidade, minha gente, é que assim, ó, envolve muitos custos, grana, burocracia, e que tu tem que realmente estar, tipo assim, muito disposto a passar por isso. Foi aí que a gente percebeu que talvez a gente, né, por mais que fosse algo diferente, Portugal fosse uma porta de entrada, porque a gente não se via também morando a vida inteira lá, ia demorar para as coisas fluírem. Em contrapartida, há 2 anos atrás, eu fiz uma amizade aqui pela internet. Ela que, né, implantou essa sementinha dentro da nossa cabeça. E ela vivia falando, cara, vocês vão amar morar aqui, Rio Grande do Sul é muito bacana, Sapiranga é uma cidade muito legal de morar. E a gente pensou assim, bah, por que não? Aí tu deve estar se perguntando, né? Nossa, mas deixar tudo pra trás e se mudar pra um lugar que tu nunca viu. Tem loucuras na vida que merecem ser vividas, não é mesmo? Fizemos isso. Só que, como a gente ainda não tinha se desapegado 100% da ideia de morar em Portugal, o que a gente pensou? Não, naquela época a gente inclusive estava dividindo casa com os nossos sogros. A gente ficava um pouco na casa dos meus sogros e um pouco na casa dos meus pais. Tô aqui me microfonando com o meu time, ainda bem que não tem ninguém dividindo comigo. A gente tava de fato juntando grana, juntando os pila pra gente se mudar. De país, no caso, né? Então, assim, ó, envolvia muita bufunfa, minha gente. Eu já tava de saco cheio, meu marido já tava de saco cheio. Pensamos, por que não? Vamos conhecer outro lugar novo? Vamos. A ideia era justamente passar uma temporada aqui no Rio Grande do Sul, conhecer, ver se a gente gostava e ir pra Portugal. 1 mês depois, estávamos aqui em Sapiranga. Na primeira semana, minha gente, a gente pensou, meu Deus, a gente conheceu a cidade toda, não tem mais nada pra fazer aqui. Todo Uber que a gente pegava, eles falavam a mesma coisa. Nossa, vocês não são daqui, né? Meu marido, ele é paulista, então o sotaque dele é diferente, mas o meu, principalmente, ainda mais. Que falava, não, a gente chegou agora, eu sou sergipana, ele é paulista e tal, e minha filha é sergipana também, a gente tá aqui conhecendo Sapiranga faz pouco tempo. E aí todos falavam, mas vocês vão ficar por aqui, né? E tipo assim, a gente crendo que não, né? Não, mas a gente também não sabe, talvez more lá em Porto Alegre e tal. Praticamente todo mundo falava a mesma coisa. Tu não sai daqui de Sapiranga, dessa paz, pra ir morar em Porto Alegre. E eu e o Felipe ficava assim olhando, assim, se perguntando, meu Deus, Porto Alegre é tão ruim assim mesmo de morar? Pra todo mundo tá falando a mesma coisa? Mas como a gente tava atrás de qualidade de vida, Sapiranga é uma cidade relativamente pequena. Pra mim, que foi criada em capital, ela se enquadra perfeitamente como se fosse o interior. E aos poucos a gente foi percebendo que aqui era maravilhoso de morar. Que era de fato o que a gente estava procurando tanto lá fora, qualidade de vida. Aqui a gente de fato começou a, por exemplo, fazer coisas que a gente não se sentia tão seguro a fazer lá em Aracaju. Ficar usando o celular na rua de forma mais despreocupada. Aluguéis mais em conta. Alimentação mais em conta. A gente foi colocando isso na ponta do lápis e a gente foi percebendo que, poxa, vale a pena a gente de fato ficar aqui ao invés de ir lá pra capital, né? Porque a gente não iria ter a mesma tranquilidade, a mesma paz de criar nossa filha aqui do que a gente criaria lá em Porto Alegre.
E tu deve estar se perguntando, né? Tá, mas e Portugal? Por que vocês decidiram não ir? Porque, minha gente, a gente ia como empresa, ia ser extremamente burocrático, além de que, cara, muita grana mesmo. Foi assim que eu comecei a fazer meus primeiros conteúdos pra internet, trazendo um pouco mais desse lado, né? Tipo, de experiências de uma pessoa de fora. Porque a gente que é de fora tem uma visão muito limitada aqui pro sul, principalmente pro Rio Grande do Sul. Porque quando a gente escuta falar sobre o Rio Grande do Sul, a gente escuta muito sobre Gramado, Serra Gaúcha, esses passeios que as agências de turismo buscam enfiar água lá abaixo pra gente que é lá do Nordeste. Então, quando a gente se depara com algo muito mais complexo do que isso, cara, a gente começa a entender assim, porra, por que eu não vim pra cá antes? Inclusive, gente, mil desculpas se você ama Gramado, mas assim, ó, eu já conheci tantos lugares muito mais interessantes, sabe? Que deveriam ter muito mais fama, digamos, do que a própria Gramado. Eu entendo que Gramado é, turisticamente falando, algo que traz muita rentabilidade. Mas assim, tem lugares que a gente leva pro coração e pensa, bah, podia ter a mesma, sabe? A mesma fama, digamos. Quando a gente se depara e começa a vivenciar tudo que o Rio Grande do Sul pode proporcionar pra gente, a gente se deslumbra, né? Porque assim, qualidade de vida, bons lugares pra gente passear, pra gente viajar, pra gente curtir com a nossa família. Significa que nos outros lugares não tenha? Depende. Depende muito de onde você mora. Mas a mesma qualidade de vida que a gente tem aqui, a gente não tinha, por exemplo, lá em Aracaju. Sem falar na parte cultural, que eu acho que é extremamente rica. Isso é algo que também, por exemplo, lá na minha terra, é algo que também é extremamente rico. Mas a partir do momento que a gente decide se mudar de cidade, viver novas experiências, cara, ou você se adapta, ou aquele lugar começa a não fazer sentido pra você. Por isso que eu acho que também faz muito sentido tu chegar de peito aberto, porque tu começa a ficar aberta para vivenciar novas experiências, né? Entender mais sobre o que aquele lugar pode te proporcionar. Eu acho que por isso que, inclusive, muitas pessoas acabam se mudando para o Rio Grande do Sul e se apaixonando. Porque muito do que a gente escuta ou não escuta tanto lá fora, quando você vem pra cá, tu fica assim, ó, chocada, entendeu? A gente sabe que a internet é um divisor de águas, né? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então, quando a gente ouve falar sobre morar no Sul, muitas pessoas acabam sendo xenofóbicas para falar sobre xenofobia. A gente ouve falar muito sobre generalização, sobre como tu pode sofrer certos preconceitos por decidir sair do Nordeste para vir morar aqui. Mas a realidade é muito individual. Isso não é algo de um determinado estado, e sim sobre o lugar que a gente vive, né? Sobre o nosso país. Porque, infelizmente, aqui em vários lugares tem casos desses. Sempre digo, sempre vou estar ressaltando. Por isso que vale a pena, às vezes, se jogar, sabe? Vivenciar coisas novas, porque você nunca sabe se vai dar ainda mais certo. Você não busca vivenciar o novo. O que aconteceu com a gente, com certeza acontece com muitas outras pessoas, de se mudar, de vivenciar novas experiências, de gostar e de se encontrar, né? Fazer do Rio Grande do Sul também casa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. É um dos vídeos que as pessoas mais me perguntam quando começam a me acompanhar por que a gente veio pro Rio Grande do Sul. E essa é um pouco da nossa história, do porquê que a gente decidiu se mudar pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não deixa de curtir e se inscrever para estar fortalecendo cada vez mais o nosso canal. E se você gostou, deixa aí nos comentários para eu saber mais e trazer muito mais conteúdos por aqui.